Oi, nosso tema dessa vez são as teorias da administração pública. Então a gente vai passear por esse tema nesse encontro, nessa videoaula. Então eu vou dissertar aqui hoje sobre os tópicos relativos a esse subtema. Bom, é preciso registrar que muitas vezes surgem teorias na administração e na administração pública isso não é diferente, que propõem modelos de gestão, mas que não representam efetivamente a totalidade das possibilidades existentes. O gestor tem que ter a capacidade de encontrar os caminhos ideais de acordo com a situação que ele enfrenta, de acordo com os recursos disponíveis, e é esse poder de adaptação que vai fazer a diferença do profissional que ele é de fato, tá? A valorização da personalidade humana é uma tônica na administração pública moderna. E tem duas ferramentas, duas dessas teorias, que são importantes para que a gente entenda isso. A teoria do DO, o desenvolvimento organizacional, e a NAP, a nova administração pública, sobre a qual a gente vai discorrer um pouco. É importante registrar que são estilos mais abertos, são estilos mais participativos de gestão. Bom, o objetivo da NAP, a nova administração pública, era formar um movimento entre os estudiosos com tendência à radicalização. Essa era a ideia original, mas não foi isso que aconteceu. Terminou que a NAP é um conjunto de propostas de adaptação a determinadas demandas que são escolhidas através de critérios como relevância, equidade e participação. Então, relevância, equidade e participação é o que norteia as propostas desenvolvidas pela nova administração pública. O autor Robert Golembiewski defende a adoção de uma ordem moral externa para avaliar tanto o indivíduo quanto a organização pública, tá? Porque ele entende que essa autonomia individual do próprio sujeito, ela não pode ser o árbitro final do comportamento ou do resultado da gestão pública. Por outro lado, o autor Laurie Kierkegaard usa o existencialismo e a fenomenologia para suplantar essa visão tradicional que o outro autor aborda, tá? E ele traz à tona duas questões que são fundamentais, que são os trade-offs, os confrontos entre eficiência e equidade. Até que ponto eu preciso ser eficiente e não usar a equidade entre os sujeitos enquanto um parâmetro da própria gestão? Ou seja, todo mundo tem que dar resultado, todo mundo tem que produzir, certo? Independente de quem seja cada um e dos seus limites, como a iniciativa privada faz, certo? Usa a eficiência sem estar tão preocupada com a equidade. E a outra questão que o Kierkegaard traz à tona é a hierarquia versus a participação. É um outro trade-off interessante, porque pelo sistema hierárquico tradicional, tá, cada um já tem o seu quinhão de participação definido. No entanto, na prática, não é assim que se apresenta. Muitas vezes, aquelas pessoas que nem tinham aquela obrigação exata terminam apresentando uma participação maior, e é sobre isso que o Kierkegaard fala. Ele aborda exatamente essas duas questões, eficiência versus equidade e hierarquia versus participação. Bom, sobre a questão do controle da responsabilidade nas repartições públicas, existem duas formas tradicionais, sendo que vale ressaltar que elas não são antagônicas, elas não são separadas, elas podem ser trabalhadas em conjunto, tá certo? Bom, uma é a responsabilidade subjetiva, que defende a formação ética e moral dos burocratas para que eles próprios possuam princípios que garantam o trabalho dentro da legalidade, dentro da legitimidade daquilo que é previsto pelos regimentos das instituições nas quais trabalham, tá? Por outro lado, nós temos a responsividade objetiva, que sugere meios para o controle das atividades desses burocratas, como a exigência da representação de classe, o afastamento por justa causa, quando for o caso. Então, é um controle que parte do próprio indivíduo, do próprio sujeito. Aquele mesmo que o autor que falamos agora há pouco discorda que não pode ser só aquilo, tá? O outro é a responsabilidade objetiva, que é o controle social do trabalho do cidadão.
Tá? Então as duas devem trabalhar juntas, esse é o ideal, que a gente estimule o desenvolvimento dessa ética, dessa moral nas pessoas, mas que ao mesmo tempo elas se sintam impedidas de fazer as coisas erradas pelo controle social, e não simplesmente porque elas pensam que não devem. Bom, agora vamos deixar passar o carro do ovo para a gente continuar com essa gravação. Eu volto já já. Os modos de coerção governamental sobre o trabalho dos burocratas e sobre a ação dos próprios mercados são 4. Os modos de coerção governamental sobre determinados mercados que precisam ser de fato utilizados, sem o que teríamos um mercado totalmente livre, que em muitos setores essa autorregulamentação não funciona de fato. É preciso a mão do governo, né, para que ela consiga atuar e trabalhar de forma inteligente. Tá? Então são 4 essas formas. O método regulatório, o método redistributivo, o método distributivo e o método constitutivo. Vamos ver os 4, conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. O método regulatório, ele impõe a coerção imediata àqueles que ultrapassam os limites de comportamento. Então, determinada organização começa a trabalhar de uma forma que não é a correta, então a regulação chega, né, o método regulatório vem e coíbe aquele tipo de ação de forma simples e imediata, porque aqueles padrões de comportamento esperados não estão sendo respeitados. Já o método redistributivo, ele faz a coerção do ambiente, certo? Através de tributos, beneficiando outros setores, por isso que ele é redistributivo, ou seja, se esse setor do mercado não está se comportando da maneira correta, nós podemos melhorar os impostos, diminuir os impostos de um outro setor que seja concorrente, e aí pode entrar até o conceito de produto substituto de Michael Porter, certo? Para quê? Para que esse setor perceba que não é daquela forma que ele deve agir, já que o método regulatório não funcionou, partimos então para o método redistributivo através da gestão fiscal. O terceiro método é o método distributivo e recorre à coerção remota da conduta individual dos sujeitos. Ou seja, o governo vai ter que trabalhar não perante um mercado, mas perante players, perante empresas que operam naquele mercado, que estão trabalhando de forma errada, e aí o governo vai tentar refazer a distribuição através dos mecanismos que lhes são peculiares, que ele tem em mãos, para que aquela empresa, aquela organização perceba que está errada e que volte à toada tradicional do seu trabalho. Por fim, o método constitutivo, que usa a correção remota, mas aplicada ao ambiente, como na divisão proporcional de poder de representação. Tá? Então o governo vai pegar determinado setor e de forma coletiva vai aumentar ou diminuir a representatividade daquele setor para que aquele setor ganhe de fato uma responsabilidade social maior e consiga contribuir de uma forma mais ampla e mais correta para o desenvolvimento da sociedade. É preciso registrar também que essa questão da responsabilidade administrativa nos leva a uma crítica e uma reformulação da noção clássica dessa responsabilidade. E é segundo exatamente essa noção de responsabilidade que entra a ferramenta do accountability nas organizações, com o objetivo de fazer com que as ações da área pública correspondam às intenções da legislação vigente. O legislador parametrizou como é que deveria acontecer, mas nem sempre acontece daquela maneira. Então é preciso que a ferramenta do accountability, certo, entre para manter aquilo de acordo com o que o legislador havia previsto, havia preconizado. A visão instrumental faz com que os órgãos executem as ordens dos dirigentes. Tá? Quando a gente consegue implantar, de fato, uma visão instrumental dentro dessas repartições públicas, o gestor público que lá está vai seguir as ordens maiores da direção. E as obrigações morais estão fora do indivíduo. Elas precisam ser cobradas por restrições legais ou profissionais, como nós já falamos quando tocamos na questão da responsividade objetiva.